221. Um caso frequente é a identificação com a persona, que é o sistema da adaptação ou estilo de nossa relação com o mundo. Assim sendo, quase todas as profissões têm a sua persona característica. Tais coisas são fáceis de estudar. Atualmente, uma vez que as pessoas públicas aparecem fotografadas frequentemente na imprensa, o mundo exige um certo tipo de comportamento e os profissionais se esforçam por corresponder a tal expectativa. O único perigo é identificar-se com a persona, como, por exemplo, o professor com o seu manual, o tenor com sua voz, daí a desgraça. É que, então, se vive apenas em sua própria biografia, não se é mais capaz de executar uma atividade simples de modo natural, pois já está escrito. ... E então ele foi para cá ou para lá. Disse isso ou aquilo. Extra a túnica de Dejanira colou-se à pele de Heracles e nela se enraizou. É preciso a determinação desesperada de um Heracles para arrancar do corpo a túnica de Nesso e entrar no fogo da imortalidade, a fim de transformar-se naquilo que verdadeiramente é. Exagerando um pouco, poderíamos até dizer que a persona é o que não se é realmente, mas sim aquilo que os outros e a própria pessoa acham que se é. Em todo caso, a tentação de ser o que se aparenta é grande, porque a persona frequentemente recebe seu pagamento à vista. 222. Há também outros fatores que podem obcecar o indivíduo de forma decisiva. Entre eles, especialmente importante é a função inferior. Este não é o lugar adequado para tratar detalhadamente desta problemática, só quero ressaltar que a função inferior coincide com o lado obscuro da personalidade humana. O obscuro, que adere a cada personalidade, é a porta de entrada para o inconsciente, o pórtico dos sonhos. Dele saem aquelas duas figuras crepusculares, a sombra e a anima, para entrar na parte noturna do sonho, nas visões oníricas ou, permanecendo invisíveis, tomam posse da consciência do ou. Um ser humano possuído por sua sombra está postado em sua própria luz, caindo em suas próprias armadilhas. Sempre que possível, ele prefere exercer uma impressão desfavorável sobre os outros. Em geral, não tem sorte porque vive abaixo de si mesmo e no máximo alcança o que não lhe convém. Onde não há soleira na qual possa tropeçar, ele a constrói, imaginando ter feito algo útil. 223. A possessão provocada pela anima ou ânimas apresenta entretanto uma outra imagem. Em primeiro lugar, ao dar-se a transformação da personalidade, evidenciam-se os traços do sexo oposto. No homem, o feminino e, na mulher, o masculino. No estado de possessão, ambas as figuras perdem seu encanto e seus valores, que só possuem em estado de despreocupação em relação ao mundo introversão, isto é, quando constroem uma ponte para o inconsciente. Voltada para fora, a anima é volúvel, desmedida, caprichosa, descontrolada, emocional, às vezes demoniacamente intuitiva, indelicada, perversa, mentirosa, bruxa e mística. 17. O ânimas, pelo contrário, é rígido, cheio de princípios, legalista, dogmático, reformador do mundo, teórico, emaranhando-se em argumentos, polêmico, despótico. 0. Ambos têm mau gosto. A anima é cercada de indivíduos medíocres e o ânima se presta a pensamentos medíocres. 224. Outro caso de modificação estrutural diz respeito a algumas raras observações, sobre as quais só posso externar-me com a maior reserva. Trata-se de estados de possessão, em que esta é desencadeada por algo que poderíamos designar mais adequadamente por alma ancestral e precisamente como uma determinada alma ancestral. São casos de identificação visível com pessoas falecidas. Os fenômenos de identificação ocorrem naturalmente após a morte do ancestral. Leon Daudet foi o primeiro a chamar minha atenção para tais possibilidades através do seu livro confuso, mas genial, Eliéreto. Ele supõe que na estrutura da personalidade existem elementos ancestrais que repentinamente podem irromper sob certas condições. Através disso, o indivíduo pode precipitar-se subitamente em um papel ancestral. Agora sabemos que este papel tem um grande significado para o primitivo. Não há unicamente a suposição de que os espíritos ancestrais reencarnem nas crianças, mas tenta-se também transferi-los às crianças, dando-lhes os nomes correspondentes. Da mesma forma, os primitivos procuram transformar-se a si próprios ritualmente nos ancestrais. Remeto à ideia australiana da Aut Shirangamithijna,
19 das almas ancestrais meio-animais cuja revivificação através do culto tem o maior significado funcional para a vida da tribo. Essas ideias da Idade da Pedra eram amplamente difundidas. O que se pode reconhecer ainda através de numerosos vestígios em outros lugares. Por este motivo, não é improvável que tais formas primordiais da vivência ainda se repitam hoje como identificações com almas ancestrais, e acredito mesmo ter visto casos semelhantes. 225. Identificação com um grupo. Passemos agora ao comentário de outra forma de transformação, que chamaremos de identificação com um grupo. Trata-se mais exatamente da identificação de um indivíduo com um certo número de pessoas que têm uma vivência de transformação coletiva. É uma situação psicológica especial, que não deve ser confundida com a participação em um ritual de transformação, o qual é realizado de fato diante de um público, mas não depende de forma alguma de uma identidade de grupo, nem gera necessariamente uma tal identidade. É algo bem diferente vivenciar a transformação no grupo do que em si mesmo. É um grupo maior de pessoas ligadas e identificadas entre si por um estado de ânimo peculiar. Cria-se uma vivência de transformação que tem apenas uma vaga semelhança com uma transformação individual. Uma vivência grupal ocorre em um nível inferior de consciência em relação à vivência individual. É um fato que, quando muitas pessoas se reúnem para partilhar de uma emoção comum, emerge uma alma conjunta que fica abaixo do nível de consciência de cada um. Quando um grupo é muito grande, cria-se um tipo de alma animal coletiva. Por esse motivo, a moral de grandes organizações é sempre duvidosa. É inevitável que a psicologia de um amontoado de pessoas desça ao nível da plebe. Por isso, se eu tiver no grupo o que se chama uma vivência comunitária coletiva, esta ocorre em um nível de consciência relativamente inferior. Por este motivo, a vivência grupal é muito mais frequente do que uma vivência de transformação individual. É também muito mais fácil alcançar a primeira, pois o encontro de muitas pessoas tem uma grande força sugestiva. O indivíduo na multidão torna-se facilmente uma vítima de sua sugestionabilidade. Só é necessário que algo aconteça. Por exemplo, uma proposta apoiada por todos para que cada um concorde, mesmo que se trate de algo imoral. Na massa não se sente nenhuma responsabilidade, mas também nenhum medo. 226. A identificação com o grupo E, pois, um caminho simples e mais fácil, mas a vivência grupal não vai mais fundo do que o nível em que cada um está. Algo se modifica em cada um, mas essa mudança não perdura. Pelo contrário, a pessoa depende continuamente da embriaguez da massa a fim de consolidar a vivência e poder acreditar nela. Quando não está mais na multidão, a pessoa torna-se outro ser, incapaz de reproduzir o estado anterior. Na massa predomina a participation mystique, que nada mais é do que uma identidade inconsciente. Por exemplo, quando se vai ao teatro, os olhares encontram imediatamente os olhares, que se ligam uns aos outros. Cada um olha como o outro olha e todos ficam presos à rede invisível da relação recíproca inconsciente. Se esta condição se intensifica, cada um sente-se arrastado pela onda coletiva de identificação com os outros. Pode até mesmo ser uma sensação agradável, uma ovelha entre 10.000 ovelhas. E se percebemos que essa multidão é uma grande e maravilhosa unidade, tornamo-nos heróis exaltados pelo grupo. Voltando depois a nós mesmos, descobrimos que meu nome civil é este ou aquele, que moro nesta ou naquela rua, no terceiro andar e que aquela história, no fundo, foi muito prazerosa, e esperamos que, amanhã, ela se repita a fim de que eu possa me sentir de novo como um povo inteiro, o que é bem melhor do que ser apenas o cidadão X ou Y. Como este é um caminho fácil e conveniente de ascensão a outros níveis de personalidade, o ser humano sempre formou grupos que possibilitassem vivências de transformação coletiva, frequentemente sob a forma de estados estáticos. A identificação regressiva com estados de consciência inferiores e mais primitivos é sempre ligada a um maior sentido de vida, donde o efeito vivificante das identificações regressivas com os ancestrais meio teriomórficos da idade da P e Dr.*227. A inevitável regressão psicológica dentro do grupo é parcialmente suprimida pelo ritual, isto é, pela cerimônia do culto, que coloca no centro da atividade grupal a representação solene dos eventos sagrados, impedindo que a multidão caia numa instintividade inconsciente.
Ao exigir a atenção e o interesse de cada indivíduo, a cerimônia do culto possibilita que o mesmo tenha uma vivência relativamente individual dentro do grupo, mantendo-se assim mais ou menos consciente. No entanto, se faltar a relação com um centro que expresse o inconsciente através de seu simbolismo, a alma da massa torna-se inevitavelmente o ponto focal de fascínio, atraindo cada um com seu feitiço. Por isso, as multidões humanas são sempre incubadoras de epidemias psíquicas, sendo os acontecimentos na Alemanha nazista o evento clássico desse fenômeno.